Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre hábitos que a gente pode mudar, né, nesse ano de 2026 para que a gente tenha uma melhora. Garanto para vocês que se com 6 meses vocês fazendo tudo direitinho, vocês terão um resultado super satisfatório, tá? Mas é como eu sempre digo, a gente tem que colocar em prática, não é só na teórica. Eu, por exemplo, por muito tempo vivi só na teoria, tipo, esse ano eu quero isso, isso e isso, mas eu só tinha aquilo no meu pensamento. Então, assim, a gente tem que colocar as coisas para trabalharem, né? A gente tem que colocar as coisas para funcionarem, porque só falar não vai adiantar. A gente tem que colocar em prática, né? Para que tudo se realize. Então, hoje eu vou trazer para vocês essas dicas de como a gente como fazer esses hábitos, né? Para em que 6 meses você tenha assim uma mudança super satisfatória, para que vocês vejam a vida de vocês ganhando um novo rumo, um novo sentido. Uma coisa que eu falo pra você, gente, é que muitas das vezes a gente não muda de vida. É capaz sim que você mude sua vida em 6 meses. Aí talvez você pense, mas eu tive tantos anos pra mudar e eu nunca mudei. Em 6 meses que vai mudar, tudo vai do seu psicológico. Se você colocar na sua cabeça que você é capaz, que você vai conseguir com a sua força, né, e a de Deus, se você trabalhar, você vai conquistar, você vai conseguir. Então, assim, eu garanto pra você, gente, que muitas das vezes é porque a gente se procrastina, a gente se estagna. Muitas das vezes a gente tá esperando pela tal da sorte, né, como muitos falam. Mas possa ser que a sorte exista, sim. Mas a verdade é que para que a gente consiga as coisas, a gente precisa trabalhar, ter foco, fé, consistência para que a gente consiga o que nós queremos. O sol brilha para todos, gente, mas assim, tem pessoas que vai querer tudo de mão beijada e tem pessoas que vai correr atrás. E muitas das vezes essas pessoas se vitimizam. Porque isso e aquilo, e muitas vezes é porque você está estagnado. Você tá ali sentado esperando que a sorte venha e caia no seu colo. Isso não vai acontecer, né, gente? Então, assim, para que você mude sua vida em 6 meses, pelo menos você dá um pontapé inicial, né, para que isso seja um estímulo para você. Garanto para vocês que, tipo assim, vai ser um divisor de águas. Eu conheço muitas pessoas, eu também já fui assim, de achar, gente, que a gente tem que esperar pela sorte, a gente tem que esperar porque tudo acontece no tempo determinado, mas lógico que a gente tem que correr atrás, lógico que a gente tem que batalhar, tem que buscar, né? Essa coisa de falar, vamos adiar mais um pouco, isso não vai te levar a lugar nenhum. Por exemplo, muitas vezes, né, quando a gente está finalizando um ano, as pessoas falam assim, porque em vamos supor, 2026, eu quero isso, eu quero aquilo, e aquilo outro, e coisa e tal, mas não coloca limites, não impõe limites. Então, assim, se você não impor limites, se você não colocar, né, as suas prioridades à frente, se você não priorizar, se você não buscar, se você não falar assim, não, agora vai, e colocar a firmeza, você vai ter que aceitar o que a vida te proporcionou, porque a vida, ela proporciona que a gente seja o que a gente quer, da forma que a gente quer. E isso também vale para a vida financeira, gente, porque muitas das vezes as pessoas têm uma mania de dizer assim, quem nasceu pobre vai morrer pobre, porque esse é assim, né, o destino. Não é isso, gente. Muitas das vezes a gente tá acostumada, a gente aceita aquilo e tá tudo certo, não precisa mais do que isso. A gente se acostuma muitas vezes que a vida é esse ciclo vicioso de pagar conta, trabalhar apenas para poder, tipo,
não faltar nada em casa apenas para pagar as contas e não tem aquela mentalidade de que você pode melhorar, para que você tenha uma tranquilidade, uma estabilidade financeira. Isso tem muito, 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 gente. De pessoas que acham que nunca vai melhorar de vida e que a vida é essa e que tem que aceitar. Mas não é assim. A gente não precisa aceitar o que a vida nos proporciona. A gente pode melhorar, a gente pode ser alguém melhor, a gente pode buscar, né, para que seja uma coisa mais estável, para que melhore a cada dia. Acho que vocês conseguem me entender, né? E uma coisa que eu falo pra vocês, gente, se você não correr atrás, se você não buscar, você vai ter que aceitar o que a vida te proporcionar e ainda, além, você vai ter que lidar com as consequências das suas péssimas escolhas, porque na maioria das vezes é as nossas escolhas. Eu não sei o que cada um aqui acredita, né? Não tô criticando nada disso, cada um aqui tem uma forma de pensar, cada um aqui tem vive num mundo diferente, né? Mas o que você pensa sobre isso, deixa aqui nos comentários dizendo, tá bom? Deixa o likezinho aí pra poder fortalecer o canal, pra gente tá cada vez mais trazendo vídeos, né? Fortalecendo aqui o nosso trabalho, né, gente? Uma das coisas que eu queria falar pra vocês é o seguinte: por muito tempo eu sempre fui essa pessoa que quis ter canal, sempre quis. Eu tenho outro canal, tá, gente? Mas assim, eu sempre gostei de falar dessa parte da área financeira. Tenho dinheiro? Não, do jeito que, né? Graças a Deus eu não tenho dívidas, então aí eu já tô bem estável, né? E só de você ter dado um passo à frente nessa questão já é uma maravilha, gente, porque não tem coisa pior do que você ficar martirizando, de você ficar quebrando com sua cabeça. E aí muitas vezes, quando nós começamos a seguir pequenas dicas, a gente começa a ver o quanto as coisas começam a fluir. Se vocês voltarem nos vídeos anteriores, que foi quando eu abri esse canal, vocês vão ver que eu falo pra vocês que na verdade eu abri esse canal como um incentivo de trazer a minha realidade, né? Eu tava quitando dívidas que eu achava que era impagável, que eu nunca ia conseguir pagar. Eu trouxe pra vocês vários vídeos falando sobre isso. E isso foi um divisor de águas na minha vida, gente, porque assim, na verdade esse canal ele foi um pontapé inicial para que eu começasse a me interessar, a me planejar, a pagar todas essas dívidas e a viver com tranquilidade e estabilidade financeira. Quando eu digo tranquilidade e estabilidade financeira, eu não tô querendo falar para vocês aqui que eu tô tendo rios de dinheiro, gente, não é isso, mas a paz que nós sentimos quando nós sabemos que nós temos apenas nossas contas fixas para pagar e tipo assim, ai, mas eu tô devendo fulano e ciclano, pensa que não, um cobra daqui, outro cobra de lá. Isso é muito chato, gente, isso é muito humilhante. Então muitas vezes isso é resultado das nossas péssimas escolhas. Ninguém cavou um buraco e jogou você dentro, foi você mesmo que fez essas escolhas péssimas. Eu que fiz as minhas péssimas escolhas, comprar sem pensar, comprar sem planejar se aquilo caberia no meu orçamento, né? Então assim, em 6 meses que eu comecei a fazer tudo certinho, pagando, anotando tudo que eu tava pagando, o que tava faltando e tal, e quando eu pagava eu riscava, dava um ok. E aí, então assim, isso foi assim um pontapé mais do que inicial. Não posso nem dizer que foi só um pontapé inicial, foi assim, foi a luz do fim do túnel, pra ser bem sincera pra vocês. Então assim, hoje eu vou falar pra vocês quais foram esses hábitos que eu fiz, que eu mudei em 6 meses, assim, vamos falar uns 90%. E o primeiro hábito, gente, pra você mudar a sua vida em 6 meses, o primeiro hábito que você vai precisar é tomar pequenas decisões. Foi o que eu acabei de falar. Você vai ter que tomar pequenas decisões que parece que no começo não vai ser... Você vai ficar com a mente muito conturbada, porém depois você vai começar a entender que são pequenas decisões, são pequenos hábitos que vai começar
a lhe trazer grandes resultados no futuro. Por exemplo, se você, toda vez que você receber o seu salário, o seu pagamento, você tenha já uma conta lá para que você tenha o valor das suas contas fixas. Você vai tirar um momento para você somar tudo que você está devendo do mês. Você vai tirar um tempinho para você poder ver o que vai sobrar? Não, porque não sobra. Você vai tirar uma partezinha, colocar lá. Faz de conta que você está devendo para alguém. Você está devendo para você mesmo. Faça esse compromisso. E aí você vai colocar lá, toda vez que você receber o seu pagamento, você vai colocar lá. Gente, tem pessoas que é ambiciosa, lógico que a ambição todos nós temos, né? A ambição, ela faz parte daquela vontade de realizar sonhos, de conseguir as coisas. Porém, a gente tem que pensar que a gente começa do pouco mesmo. Até as pessoas mais ricas, elas começaram de baixo, gente. Então vamos aceitar, né, que a gente precisa aceitar a nossa situação atual e começar de pequeno, né? Até a árvore maior da floresta, ela já foi uma pequena árvore. Então vamos acreditar, né, que se a gente plantar, se a gente regar a nossa plantinha, pouco a pouco a gente vai chegar lá. Então faça isso, abra uma conta todo mês que você receber o seu pagamento, coloca uma partezinha lá, que depois você vai entender, nos 6 meses você vai entender, falar assim, poxa, como foi bom ter começado. Coisa que eu falo aqui pra vocês, gente, que é assim, que é um conselho, na verdade, tenha gatilhos, tá? O que é gatilhos? Gatilho, gente, é quando você, por exemplo, você tem um foco, uma meta, né? Pra toda vez que vir aquela vontade de gastar, você falar, epa, não posso, eu tenho um compromisso. Meu compromisso comigo mesmo, se priorizar e falar, eu não vou aceitar isso porque eu preciso, digamos que eu preciso realizar um sonho, né? É um impulso, na verdade, você vai ter um impulso. Esse impulso significa o quê? Esse impulso significa você falar, não, eu preciso me controlar, né, para que no futuro eu entenda o quanto isso foi importante na minha vida, porque muitas vezes, gente, a gente não leva isso a sério. E são 5 pilares que nós vamos ter que trabalhar na nossa vida para que em 6 meses a nossa vida tenha pelo menos melhorado, nem que seja uns 70, 80%. A primeira parte da pirâmide que eu tô falando pra vocês é a vida financeira. Se imagine daqui 6 meses você com zero dívida que eu digo assim, né, gente, que é como eu falei, as contas fixas sempre vai ter, né, não adianta, porque a gente tem sim as contas fixas, né, gente, mas eu digo assim, pense que daqui 6 meses você já vai ter todas as dívidas pagas, aquelas dívidas que lhe tira o sono, que lhe tira a fome, que faz você perder o seu, né, o seu ânimo de viver. Então assim, pensa que isso vai lhe trazer estabilidade e tranquilidade financeira. Então o que você vai fazer? Imagine que daqui 6 meses você está sem dívida, que tá tudo quitado, tudo ok. Então assim, isso vai ser um impulso para você querer cada vez mais quitar essas dívidas, se livrar, para que você tenha tranquilidade. Esse pilar, ele é um dos pilares mais importantes, assim, né, gente? Porque eu digo para vocês que quando a gente tem organização, né, a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar, certo? Então, assim, tenha esse impulso, tenha esse foco, essa meta, que daqui 6 meses você não vai ter mais essas dívidas, ela já vai estar tudo ok. Outra coisa, como você imagina, como você gostaria que sua saúde estivesse daqui 6 meses? É outra coisa. Você vai precisar lhe priorizar, se cuidar, gente, que é um assim dos pilares, que é uma das coisas que eu falo pra você. Se você não tiver com o psicológico bom, com a mente boa, você não adianta nada, né? Parece assim que seu corpo todo adoece, né? Então você vai ter que trabalhar essa parte também, a sua saúde. Porque assim, são pequenos hábitos, né?
diários que faz com que a gente tenha bons resultados. Por exemplo, se alimentar bem, correr, são pequenas decisões que a gente toma que faz com que isso flua, com que isso, né, vá à frente. Outra coisa, sua inteligência. Como assim? O que você sabe, o que você aprende, as pessoas elas podem tirar tudo de você, mas a sua inteligência ninguém vai lhe roubar. Então assim, é uma coisa que o conhecimento é a coisa mais nobre que alguém pode ter, né? Isso é muito mais além do que ter dinheiro, do que ter riqueza, porque a pessoa que ele é inteligente de verdade, né, que ele é sábio, que ele sabe, como é que eu posso explicar para vocês? Isso é mais do que qualquer bem, né? Quando Deus te dá o dom da inteligência, da sabedoria, você consegue resolver coisas assim, digamos que coisas que seriam difíceis de resolver, você consegue tá resolvendo, porque a inteligência, gente, ela é uma virtude. Então assim, feliz de quem é inteligente, de quem consegue resolver as coisas com inteligência, com sabedoria. Então assim, uma das coisas que eu falo pra vocês, tenha esse hábito de aprender, buscar cada vez mais. Isso vai lhe trazer o gatilho da curiosidade, de querer aprender cada dia mais, para que isso possa estar trazendo, digamos que, uma coisa positiva ao seu favor. Outra coisa importante, gente, né, para que a sua vida tenha uma melhora. Observe, orai e vigiai o seu ciclo de amizade. Como assim, Ida? Gente, tem pessoas, não tô aqui querendo generalizar, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar com o que eu tô falando aqui agora. Muitas pessoas, gente, ela só tá com você quando você tá bem em alguma coisa, quando você tá servindo pra alguma coisa. Sempre tem aquela pessoa que, tipo assim, ela nunca fala com você, mas quando ela tá precisando de alguma coisa, você sabe que quando ela lhe manda uma mensagem, quando ela lhe fala que quer falar com você, você sabe que é porque ela tá precisando de você. E assim, não aceite que as pessoas só queiram a sua utilidade, tá? Não aceite que as pessoas só lhe procurem quando precisar de você. Tipo, se dê o valor. Não tenta como é que eu posso dizer? Se caber em algum lugar que não lhe cabe, tá? Esse ciclo de amizade, isso é importante, gente. Muitas das vezes você quer construir algo muito assim, muito extraordinário, e muitas vezes é o seu ciclo de amizade, é o ambiente que você está frequentando que está impedindo que você voe, que você conquiste tudo que você tenha vontade. Muitas das vezes, gente, a gente fala demais, às vezes a nossa boca atrapalha, né, as nossas bênçãos, porque muitas vezes a gente fala antes que algo aconteça. Uma das coisas que eu aprendi muito, não abra a boca para falar uma coisa que você tá somente só você e Deus sabe do que você quer. Então assim, deixa realizar primeiro, aí depois fala, poxa, você é tão meu amigo que você não falou isso. Ah, mas é porque eu tava tão, sabe, na correria, cuidando disso, daquilo e tal. Gente, tem pessoas que vai sugar até o último que ele puder de você. E tipo assim, muitas das vezes você se dá 99% para essas pessoas. Às vezes você faz algo que você não pode. E essas pessoas são ingratas e vai dizer que você não presta, porque você pode ter ajudado 99 vezes, mas se você falhar um dia, que você dizer um não, que você não dá pra você ajudar, esse dia você não presta, não vai lembrar das outras vezes que você foi útil. Então assim, se retire de alguns ambientes, ou se retire de algumas pessoas que você vê que aquelas pessoas são aproveitadoras. E o último pilar, gente, é relacionamento, né? Um relacionamento íntimo. É uma coisa também que, tipo assim, faz total diferença, tá? Observe a intenção de outra pessoa, né? E vice-versa. Por quê? Porque muitas das vezes você se esforça, você se doa demais para você querer realizar aquele sonho, para que você consiga chegar em conquistas extraordinárias,
Mas você precisa de alguém que caminhe com você lado a lado. Você não precisa de alguém que ele desmotive todos os dias, alguém que lhe humilha e que não acredita que você é capaz, que lhe puxa para trás. Então, assim, se não for uma pessoa que possa andar junto com você, né, se retire. E tipo assim, isso eu não tô falando aqui pra, tipo, né, incentivar algumas pessoas mas tipo assim, peça sabedoria a Deus e tente ser uma pessoa sábia, mais inteligente nessa questão, porque muitas das vezes você vai lutar e você vai ficar cansada, porque infelizmente muitas pessoas apostam muito e aí depois a pessoa é só uma decepção, né? E essas pessoas muitas vezes não têm os mesmos sonhos que você, não têm a mesma intenção que você. Então, siga essas regrinhas que eu falei pra vocês e depois vocês me falam se de 4 a 6 meses vocês não já viram uma diferença super surreal aí. E é isso, gente. Grande beijo, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.